Olá a todos, é uma satisfação gravar esse terceiro episódio da série Mercado Educacional nas Regiões Brasileiras, e sendo este o primeiro episódio na região norte do país, onde nós vamos ver aqui, conhecer um pouco melhor os cases tanto da FAMetro como da Unisapes, né, instituições representando o estado do Amazonas e o estado de Rondônia. Né, e faço já a apresentação dos nossos convidados que estarão aqui conosco. A série Mercado Educacional nas Regiões Brasileiras, para quem está assistindo pela primeira vez este episódio, ela tem como objetivo trocar experiências, boas práticas, ser um canal de network entre as instituições em cada uma destas regiões, né? Então, painéis com tendências e desafios que a gente tem no dia a dia da gestão das instituições, né? Óbvio que num país com escalas continentais como o nosso, mesmo cada região, a região norte, então, né, boa parte do nosso país é só a região norte, dadas as escalas, né, continentais que a gente tem, mas a ideia é que, à medida que a gente faça mais episódios e convide mais instituições, a gente começa a ter a pluralidade que cada instituição representa nessas regiões, né? Então, de certa forma, entre os nossos objetivos também está, além dessa troca de práticas, né, integrar o mercado educacional, fortalecer aí, sobretudo, as marcas regionais, que são as instituições que a gente tem feito o convite, que tem participado aqui conosco. O material, ele é on demand, onde cada um pode assistir a hora que quiser, da forma como for, a gente faz esses vídeos gravados e depois disponibiliza, né, o vídeo que todos estão assistindo aqui dentro. A seleção das instituições, elas levam em consideração principalmente a excelência acadêmica e a tradição regional que essa marca tem dentro de cada um desses estados, em cada uma dessas cidades. Então, a cada episódio, a gente tem convidado instituições de capitais, do interior, universidades, centros universitários, faculdades isoladas e diversos portos, né? E como público-alvo, os gestores de educação superior de uma forma geral. Este projeto tem o patrocínio e a curadoria do Grupo Crátilo, que é formado pela Crátilo Educacional, a Caimã Marketing Digital e a Bit2Edu Negócios Educacionais. Hoje, como adiantei, né, a gente tem esse primeiro episódio na região norte, com a participação do Wellington Lins de Albuquerque Júnior, né, que é pró-reitor e diretor administrativo da FAMetro, no estado de Amazonas, e o Augusto Medeiros, quase o meu xará aqui, eu sou o Bruno Augusto, está abreviado ali o nome, que é diretor-geral da Unisapes e representando o estado de Rondônia, né. Dentro aqui fazendo as apresentações e já passar a palavra aqui para os meus colegas, primeiro agradecer ao Augusto, ao Wellington por esse tempo, por estar aqui conosco, dividindo esse espaço e compartilhando as experiências do que eles estão fazendo nas respectivas instituições, né? Nós vamos começar a live com a participação do Augusto. O Augusto, como antecipei, ele é diretor-geral da Faculdade Unisapes, ele é diretor da FGV Educação Executiva nos estados de Rondônia, Amazonas, Roraima e Acre. Ele é fundador da plataforma Dualk, Soluções Educacionais Inovadoras, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e atuação estratégica no fortalecimento do ensino superior e da educação continuada na Educação Norte, né? Já vou aproveitar para apresentar também o Wellington, né? O Wellington Lins de Albuquerque Júnior, ele é advogado, pró-reitor e diretor administrativo do Grupo FAMetro, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí e doutor em Direito pela PUC Minas, com mais de 15 anos de atuação na educação superior. Então, feito aqui as apresentações, agradecendo mais uma vez a participação dos dois executivos aqui conosco, eu passo a palavra para o Augusto. Fique à vontade, Augusto. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui, batendo papo, conversando e aproximando, né, de outras instituições, aqui do Wellington, da FAMetro, instituição de grande respeito aqui na região norte, e no momento que todos nós estamos aprendendo e nos reinventando, né, nesse ciclo de novo normal e de novas práticas, de fato é um prazer, uma satisfação estar aqui fazendo essa troca, esse bate-papo. Começar, né, apresentando o grupo, né, que a Unisapes faz parte, é o Grupo Sapiens. Ele completa esse ano 45 anos, começou como um cursinho preparatório na década de 80, depois desenvolveu atividades de educação, foi crescendo, né, a sua atuação para o ensino médio, fundamental e educação infantil,
e há 25 anos iniciou a atividade no ensino superior. Então, lembro como se fosse hoje, eu ainda era bem novo, dando entrada lá no Sapiens, SAPS, era o aplicativo do Mac, né, que você fazia entrada no sistema, e a gente pediu 3 cursos. Naquela época, a demanda para o ensino superior era gigante, né, a gente chegou a ter 1.500, 1.800 alunos, e aí, de uma hora para outra, a gente viu a consolidação chegar, né, no ensino superior, uma instituição familiar, né, a gente ficou assustado com aquele grande movimento, grandes grupos internacionais chegando para atuar no ensino, na educação brasileira, e a primeira medida nossa foi dar 2 passos atrás, né, nós tomamos medidas conservadoras de enxugar e de ficar realmente pequeno, chegamos a ter 300, 400 alunos. A atividade principal do grupo é educação básica. Nós temos hoje 4 escolas aqui na região, né, na educação básica são 2.500 alunos, e apostamos muito na verticalização do ensino. Nós começamos a apostar em buscar parcerias estratégicas, né, desde 2009 a gente buscou fazer o convênio com a Fundação Getúlio Vargas e verticalizar o ensino. Depois de então, a gente voltou a retomar o investimento na expansão do ensino superior, com novos cursos, engenharia, direito, uma instituição que só tinha pedagogia, administração e sistema de formação. A gente foi aos poucos, aí há 10 anos, ampliando o portfólio. Nos últimos anos, a gente passou por uma movimentação de fusões, a gente fez fusão com outras instituições locais, e remodelamos bastante nosso currículo, a maneira de atuação. Eu sempre gosto de falar para outros empresários que não atuam na região norte, que a região norte é desafiadora por si só, até Henry Ford faliu na Amazônia. Então, eu falo, quem empreende na Amazônia sabe os desafios de que é você capacitar pessoas, atrair talentos, buscar, de fato, vencer as barreiras logísticas da região, todos os indicadores educacionais que são inferiores aí a outros centros. Então, de fato, a região norte sofre com essa situação mais desafiadora, e o que fez hoje, né, uma instituição isolada, vamos dizer assim, que não tem uma faculdade de medicina, que nós não estamos ligados a vamos dizer, um grande grupo nacional, a ter um certo espaço no mercado, né? De fato, foi buscar estratégias diferentes. Eu acho que quem é um grande grupo tem a dificuldade de criar um conceito mais inovador de ensino, e a gente buscou fazer muito isso, de trazer um ensino prático para a sala de aula. A gente percebe hoje um gap muito grande de muitos alunos que saem das universidades com muita teoria e com baixo nível prático, então a gente buscou levar essa prática para dentro da sala de aula, com laboratórios e com uma sala de aula totalmente invertida, e isso acabou despontando em alguns currículos. A tecnologia, ela é o nosso forte, mas a gente consegue ainda ter alguns cases de sucesso, assim, de ser a instituição que tem maior número de alunos de direito e, ao mesmo tempo, tem o melhor ticket médio aí, vamos dizer assim, a gente consegue colocar um sobrepreço nesse nicho. Ainda estamos com desafios de ter, ser referência em saúde. A saúde são cursos que a gente começou depois, mas, de certa maneira, a estratégia que a gente buscou foi muito ter esse contexto muito prático, com uma clínica escola de psicologia, com um núcleo bem prático de jurídico, com parte da nossa carga horária acontecendo dentro das empresas. Então, os nossos alunos, muitas vezes, eles têm uma carga horária que está conectado ali com projetos de extensão em empresas locais, e isso dá para o aluno uma conexão com o mercado de trabalho fantástico, e são estratégias que um grupo consolidador vai ter mais dificuldade de acessar esse arranjo produtivo local, sem falar do reposicionamento pós-pandemia, né? Da pós-pandemia, nós percebemos que a sala de aula, ela não podia mais ser só uma sala de 4 paredes, e como o nosso campus, ele é conectado a uma escola, é um campus de 20 mil metros, ele tem piscina, tem quadra, tem uma academia, tem crossfit, e a gente
já tinha um campus, de certa maneira, diferenciado, e a gente buscou, nos espaços de convivência, investir mais nesse ambiente de socialização. Então, nós arborizamos muita coisa, gastamos mais com toda a vegetação, com espaços, com lounges, onde que o aluno, ele vai, hoje, para a instituição de ensino, muitas vezes, nem com uma aula especificamente programada, mas ele vai para socializar, ele vai para a biblioteca, ele vai para um jogo na atlética, ele vai para o espaço de convivência, ele vai para a biblioteca fazer estudo em grupo, e isso, de fato, trouxe um diferencial para outras instituições que continuam, às vezes, atuando com giz, vamos dizer assim, naquela sala de aula convencional de cadeira, quadro e giz, né? Claro que hoje, na região aqui, ninguém mais usa giz, mas é uma maneira mais simplória de falar que buscar um campus mais atrativo foi, de fato, uma estratégia que a gente buscou de envolver as atléticas, deixar as quadras e os espaços de convivências, né, depois da aula à disposição dos alunos, e isso fortaleceu o network entre eles, a convivência, faz com que hoje o nível de rematrícula que a gente tenha no ensino superior seja muito próximo ao que a gente tem na educação básica. A gente chega, esse ciclo agora, a gente fechou com 91% de rematrícula. Antigamente, a gente não conseguia esse indicador e, de fato, é um indicador para o setor um pouco acima da média, que a gente fica buscando ter esse recall, né? Hoje em dia, nas empresas de tecnologia, o pessoal fala de churn, outras nomenclaturas, mas para a gente, da educação, é rematrícula, né? Saber que o nosso aluno rematricula dentro do ciclo e para a gente facilita o dia a dia. Acho que tem um ponto da educação continuada, né? Tá dentro desse pilar, né? Desde há 10, 15 anos atrás, a instituição trabalha em parceria com a fundação para ter curso de pós-graduação, curso de extensão, educação continuada, e no momento que inúmeros outros players, ou polos EADs, ou outras instituições, otimizaram tanto o currículo, né, enxugaram tanto o currículo, que a gente percebeu que ficou um gap, muitas vezes, nessas graduações, e que tem um nicho de continuar essa formação desses alunos que buscam uma especialização, que buscam um reconhecimento, e que buscam, às vezes, aprofundar numa área específica. E a gente nem precisa falar do momento que a gente vive, né, hoje com a inteligência artificial, com todos os desafios que o setor tem, mas a gente estima que de 60% a 70% da população do mercado de trabalho atual vai precisar reaprender alguma coisa, reaprender uma profissão ou aprender uma nova. Então, estar bem posicionado, com parcerias estratégicas para estar buscando esse espaço, foi uma estratégia que, ao longo do tempo, tem trazido resultados na graduação. Então, conectar embora sejam segmentos diferentes, mas conectar esses dois públicos que são diferentes fez muito sentido. O público nosso da pós-graduação, ele acaba sendo também um empregador, que acaba facilitando para que o aluno da graduação busque um estágio, busque o primeiro emprego e, né, por aí comece a sua atividade no mercado de trabalho, e facilita essa conexão do arranjo produtivo com associações, com entidades, então, trazendo o ensino prático. Então, eu converso com mantenedores de outros lugares que, às vezes, têm dificuldade de colocar isso na prática por não atuar de ponta a ponta. De certa maneira, né, o lifelong learning da instituição, ele acaba ampliando de um aluno que passa a ter uma convivência de 4, 5, 6, 8 anos, quando a gente fala só de ensino superior, né, nós já temos casos de alunos que entraram com a gente na educação infantil ali com 3, 4 anos, concluíram agora a faculdade de Direito e estão buscando uma pós-graduação na área jurídica aí com a FGV. Então, o fato da gente conseguir ressignificar essa formação traz para a gente aí um aluno que passa com a gente 15, 20, 25 anos, de fato, ali, daí a pouco ele volta de novo como um cliente, já como pai de aluno. Então, cria, de fato, um diferencial, né, que às vezes um outro grande player, né, um grande consolidador acaba não tendo. E dessas experiências, participando de ecossistemas, acabou que surgiu dentro do grupo uma pequena edtech, a plataforma Duke, que é um projeto que nasceu para apoiar escolas com softwares e soluções educacionais. A gente percebeu que
não só o curso de pedagogia e formar professores seria um diferencial, mas a gente percebeu que levar outro tipo de serviço para a comunidade era um desafio. Hoje, a educação básica, ela passa por um setor parecido que passou no ensino superior, ela passa por uma consolidação, pequenas escolas estão fechando, grupos consolidadores começaram a adquirir pequenas escolas, e a gente observou que tinha um mercado disso, né? Buscamos aí fazer uma spin-off do grupo, buscar outros sócios, outros parceiros, um projeto que tem bastante partnership, para que a gente também, né, tivesse atuando no mercado educacional, que parece que não está conectado, mas está totalmente conectado, né? Você atuar lá na educação básica, melhorar a qualidade de ensino, seja na educação privada ou seja na pública, né? Ainda não temos nenhum cliente do segmento B2G, né? Governamental, mas é uma angústia nossa para quem atua no ensino superior quando você recebe aquele aluno que não tem uma educação de qualidade, você percebe um aluno, um analfabeto funcional, você precisa remodelar seu currículo para trazer lacunas de aprendizagem para o aluno que está entrando no ensino superior, porque ele vem do ensino, muitas vezes, público com N dificuldades. A gente percebe que a gente teve que ir além, então acabou que esse novo projeto que surgiu há pouco tempo foi algo que tem se conectado, enxergando as dores do mercado local. E, por fim, né, fazendo uma consideração final disso tudo, eu acho que é muito importante salutar essa troca entre as instituições e essa aproximação. Eu fui presidente de sindicato de instituições privadas de ensino aqui durante 8 anos, ainda faço parte do sindicato, e muitas vezes aquele nosso ambiente de troca é muito enriquecedor. Atuar em outros estados, né? Conheci o Wellington tem 10 anos, conhecer outros estados da região e poder aproximar empreendedores, empresários, tem sido, de fato, uma grande escola, uma grande faculdade, e oportunidades como essa de aprender com erros dos outros, né? Que eu acho que a gente aprende com os acertos, mas a gente também aprende com os erros dos outros. Eu acho que é excelente iniciativa do projeto, e de se conectar, né, com N cases de outras regiões, né, no momento que muita gente se questiona o que vai ser do ensino superior, tem gente que fala que não vai ter mais faculdade, que não vai ter mais isso, que não se contrata mais com diploma, no mundo, uns chamam de momento do caos, momento VUCA, etc., nomenclatura. Nesse momento de tanta incerteza, eu acho que essas conexões, essas trocas regionais, elas trazem bastante sinergia, bastante aprendizado e fortalece bastante instituições que são, às vezes, isoladas por não pertencer a uma grande rede, um consolidador, mas que podem, né, desenvolver excelentes trabalhos com excelência, com destaque. Augusto, muito obrigado por compartilhar, né, o case, né, de vocês aí de 45 anos. Anotei algumas coisas para a gente fazer esse debate ali no final, né, e acho que o nosso foco é muito o que você coloca agora no final, né, de aproximar as instituições, né, compartilhar instituições que estão fora desses grupos consolidadores. Então, todo o nosso trabalho aqui dentro da Crátilo sempre está com as marcas regionais, né, e de como que as marcas regionais podem ser tão competitivas quanto os grandes grupos, com os diferenciais que você traz muito aqui dentro da sua fala, né, e até a flexibilidade que a marca regional tem nas inovações e, sobretudo, em criar modelos acadêmicos muito próximos da realidade onde vocês estão inseridos, né? E pegando esse gancho, passando para o Wellington, que é, com certeza, aí um dos principais cases do país de educação regional, né? E, com certeza, é um dos maiores grupos de educação regional brasileira, né? Focando no que a gente considera aqui, né, essas instituições regionais e não as listadas em bolsas e nem grandes grupos consolidadores nacionais. Então, uma marca que nasce localmente e que se fortalece aqui dentro, né? Wellington, fique à vontade. Olá, Bruno. Olá, Augusto, aí, depois de alguns anos aqui em Manaus. Está devendo uma nova visita. É uma honra, um prazer ter sido convidado e poder participar dessa troca, né, de
de conhecimento, troca de experiências, de negócios, principalmente de negócios que são regionais, eles surgem a partir de uma família e se permanecem, né? Permanecem como uma instituição local, regional e familiar, como é o nosso caso. Então, falando um pouco do Grupo Fametro, nós hoje temos 23 anos de atuação aqui no estado do Amazonas, né? Somos amazonenses e temos orgulho, né, de levantar essa bandeira e valorizamos muito essa questão regional e local. Eu acho que esse foi, inclusive, um dos grandes motivos para que o grupo, nesses 23 anos, alcançasse o resultado que alcançou. Foi sempre ter em mente que a educação ela precisa transformar a região, ela precisa transformar o local, e não o contrário, né? Eu acho que é possível você ter inúmeros cases, inúmeros alunos egressos da instituição que fazem a diferença a partir de uma visão local, a partir de uma visão regional. E a gente sempre teve isso em mente como algo que se tornaria um grande diferencial e podemos constatar que, de fato, isso transformou a realidade aqui no estado do Amazonas e eu tenho muito orgulho de ter participado, né, desde o começo desse projeto. Iniciamos ali em 2023 com quatro cursos aprovados. Hoje nós temos, são mais de 35 cursos e também um processo grande aí de expansão. Mas como o Augusto disse, também foi mencionado, a região norte é uma região peculiar, né? Nós temos aqui inúmeras dificuldades. E dentro da própria região norte, você tem características muito distintas de cada estado, né? E o Amazonas, eu diria que, em termos de logística, é talvez um dos grandes estados, né? O maior estado da federação, e que é totalmente isolado, né? Por via terrestre. Então, a gente tem uma logística muito peculiar, e isso não é diferente quando o assunto também é educação. E a gente pôde perceber isso. Havia uma demanda muito represada, né, de interessados em concluir o curso de graduação no estado como um todo, que hoje ultrapassa a casa dos 4 milhões, né, de habitantes, e que eles não tinham acesso. Não havia nenhum projeto público para que os municípios do interior fossem contemplados com isso, e ali a gente começou a observar que haveria uma grande possibilidade de nós expandirmos também no estado do Amazonas, né? Então, a partir de 2018, a gente inicia ali um processo de expansão. Então, esse trabalho de entender a regionalidade, as peculiaridades, fez com que a faculdade tivesse um pouco mais de atenção, por exemplo, no próprio corpo docente, no aluno. E aqui no Amazonas não foi diferente em relação a outros estados. Houve um processo muito forte de consolidação. A partir de 2007, 2008, houve um aumento significativo de grandes grupos que iniciaram um trabalho forte aqui. E naquele momento, né, nós éramos ainda uma instituição pequena, tínhamos mais ou menos 4 mil alunos, nós começamos a perceber que a dinâmica dos grandes grupos ela ia contra o que a gente sempre teve como algo muito forte, né, que é a valorização das características regionais. E eu me recordo que, em um dado momento, um grupo foi adquirido por uma empresa americana e eles soltaram ali um comercial enaltecendo toda a cultura educacional dos Estados Unidos. E aí eu chamei ali a minha equipe de marketing, vamos fazer o contrário, vamos enaltecer o que o Amazonas tem de bom, né? Vamos enaltecer uma educação que foi concebida, criada, enfim, que funciona aqui na nossa região para atender a nossa região. E ali foi uma ação muito, muito positiva, porque a gente trouxe para o Estado esse sentimento de orgulho de pertencer a uma empresa, né, de ser uma empresa regional. E então esse processo de valorização do docente, das peculiaridades regionais, eu reputo como algo que de fato trouxe um valor extremamente bom e grande para a nossa instituição. Então, um caso assim clássico é, por exemplo, a questão da própria presencialidade. A gente sempre notou que
apesar do aumento significativo do ensino à distância, era razoável que nós tivéssemos esses ambientes sociais, porque o aluno sente falta da interação social. Então, ainda que nós iniciamos ali depois um processo de expansão no ensino à distância, sempre teve um ponto forte com relação à presencialidade. Então, houve um trabalho grande para que a gente pudesse integrar as nossas matrizes de forma que o aluno não ficasse totalmente isolado, ainda que estivesse cursando o ensino à distância. Então, mesmo no todo nossa área de ensino à distância, a presencialidade ela ainda se manteve muito forte. E hoje a faculdade ela está com 53 mil alunos em todas as áreas de negócio, mas o forte é a graduação, e a graduação ela corresponde a quase 90% desse número. Os outros 10% estão distribuídos aí em colégio, que a gente tem uma participação hoje aqui em Manaus e em Boa Vista, em ensino técnico, que também é um foco forte hoje da instituição, e pós-graduação, além dos cursos de extensão. Então, a graduação era um ponto de atenção do nosso trabalho, e agora a gente começa a olhar para outros nichos como oportunidades. E como eu disse, na questão do processo de expansão, as regiões do Amazonas, nós somos 62 municípios, são muito peculiares, porque não tem acesso por estradas, na maioria deles. Nós temos aqui muitos rios, que são as hidrovias, ou seja, há uma dificuldade muito grande da locomoção mesmo dentro do estado. E aí, nesse momento em que a FAMETRO decide expandir, a gente nomeou 6 municípios como principais municípios de expansão, de acordo com a questão geográfica. Então, a gente olhou municípios que teriam proximidade com outros para poder fazer um trabalho diferenciado. E nesses 6 municípios, a gente tentou replicar a realidade que o aluno tinha aqui em Manaus. Então, a gente foi para o município, fez uma avaliação muito forte ali de imóvel, tanto construindo como adquirindo e reformando, para que o aluno do interior pudesse ter uma experiência semelhante àquele da capital. A gente elencou esses 6 municípios e solicitamos, inclusive, a autorização para que eles funcionassem de forma presencial. Então, nesse momento, a gente inicia a expansão a partir desses 6 municípios do interior. E é claro que houve uma procura muito grande, e aí também pensamos que seria o momento de expandir com polos parceiros. Então, hoje, no estado do Amazonas, a FAMETRO está presente em 42 municípios, sendo 6 deles unidades próprias de faculdades presenciais credenciadas, e o restante são polos de ensino à distância. Então, a gente avaliou também a característica de cada um desses municípios. Até, inclusive, Bruno, na contratação do dirigente daquela região. Às vezes há um desprezo, digamos assim, não é nem um desprezo, mas uma falta de cuidado em avaliar quem são os potenciais colaboradores em cada um desses municípios. A gente descobriu currículos sensacionais em Parintins, em Itacoatiara, que são municípios do interior. Ou seja, a gente conseguiu trazer para dentro da instituição pessoas competentes, capazes, que estavam à disposição para integrar esse projeto. E eles, mais do que ninguém, conhecem a cidade. Então, ali foi um momento importante de nós termos parceiros ali dirigindo essas unidades do interior. E aí, isso foi um diferencial também para que nós pudéssemos pensar em expandir não só no interior, mas na própria capital. Assim como toda grande cidade, Manaus hoje são 2,5 milhões de habitantes, enfrenta os problemas naturais de uma grande cidade, né? Engarrafamento, toda a questão de infraestrutura. E ali, por volta de 2019, a gente viu que nos mantermos somente em uma localização da cidade não seria razoável para atingir todos os potenciais alunos. Então, a gente também iniciou um processo de expansão na própria cidade, né, com campos menores do que o da sede, mas que também pudesse atender ali os alunos da melhor maneira. Então, a gente foi para a Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, né, além da Zona Oeste.
Então, a gente também atentou para essa questão da locomoção, que hoje é um grande problema nas grandes cidades. Então, esses foram ações importantes para que a gente pudesse crescer como empresa, mas isso, de longe, foi o principal motivo da expansão. Eu acho que o grande diferencial da instituição é focar na qualidade de ensino. A instituição tem IGC4 aí por 6 anos consecutivos, e inclusive o maior IGC do estado do Amazonas. Tem uma acessibilidade, a gente promoveu o acesso quando reduziu ali, meados dos anos 2000, início dos anos 2000, a redução das mensalidades, mas hoje nós não somos a instituição com menor ticket, apesar de entregarmos a melhor qualidade, nós não somos o menor ticket, não somos o maior, mas não somos o menor. Significa que foi possível promover o acesso por meio da capacidade financeira, né, e atingir um público maior aqui na cidade. Então, a gente conseguiu aliar a gestão eficiente, entregando uma qualidade de ensino superior, a um ticket acessível, né, um ticket médio acessível. Então, isso também acaba se tornando um grande diferencial. E eu vejo porque a gente atende aqui diariamente alunos, pais de alunos, e eu tenho, inclusive, notado uma mudança, né? Hoje é muito comum você ver pais de alunos, né, vindo à instituição, né, matricular o filho. É engraçado porque eu até costumo dizer que os primeiros anos de faculdade se transformaram no ensino médio do passado, né? Então vem um pai aqui, não, eu quero que meu filho estude na faculdade presencial, aí vem aqui querer saber do histórico escolar do aluno, enfim. A gente tem notado essa redução aí na faixa etária dos ingressantes. Então, o pai, ele preocupado com a qualidade, é ele quem ajuda na decisão e na escolha de uma instituição de ensino. Então, valorizar o corpo docente, né, termos ações efetivas para que o aluno tenha, de fato, um bom aprendizado, não só na teoria, mas na prática, né? Temos uma atuação muito forte aí na prática, principalmente nos cursos da área da saúde. Nós temos hoje, nós desenvolvemos aqui projetos de atendimento à população carente, e assim, os agendamentos estão praticamente, eu não tenho mais vaga, né, esgotados, porque há uma procura muito grande, né, do público em geral para acessar esses atendimentos aí de cunho social. E pensando nisso, inclusive, a gente está projetando para o início agora do segundo semestre uma atuação móvel desse trabalho social. Nós vamos agora não só atender na instituição, mas a gente vai levar a instituição para algumas outras áreas da região, com a aquisição de ônibus transformados em consultórios odontológicos. Vamos fazer análise clínica, né, do curso ali de biomedicina, nutrição e medicina também, né, para aqueles atendimentos simples, né? Então, um trabalho forte também que a gente tem aqui na instituição, esse trabalho prático social, fazer a integração da teoria com a prática para que os alunos possam ter ali aquela primeira experiência de uma atividade prática, né? Então, isso também é algo que é muito forte, e aqui na região faz toda a diferença, né? Inclusive, eu pude escrever sobre isso na minha tese de doutorado. Você promoveu o acesso, não necessariamente o acesso, a promoção do acesso, a expansão, a democratização da educação, ela se dará única e exclusivamente pela atuação do Estado. Muito pelo contrário, eu vejo isso na prática, que instituições privadas, elas de fato transformam, né? E a gente viu isso, tem visto isso ao longo desses 23 anos, que é possível transformar a realidade da cidade, da comunidade, com ações a partir de uma instituição de ensino superior privado. E sem, é claro, deixar de ter em mente que somos uma instituição privada, né, e que depende, obviamente, do lucro. Então, é possível você construir uma empresa, ainda que privada, mas que tenha uma ação
social efetiva, né, e que tem esse poder de transformar a região. E para os próximos anos, a FAMetro ainda pretende ter essa atuação em outros estados, né? A gente está olhando aí com carinho o Pará, né? Temos agora uma sede na cidade de Santarém, conseguimos iniciar os cursos de graduação lá. Temos alguns parceiros no interior do Pará, em Oriximiná, Óbidos, que é o oeste do estado, e também Roraima, né, com uma faculdade já estabelecida e um colégio. Então, assim, é muito gratificante poder compartilhar com todos a experiência aqui da região norte, né, das dificuldades, dos avanços, das oportunidades, né? Eu vejo hoje, inclusive, o Augusto comentou desse processo de consolidação. Na verdade, eu acho que esse processo ele está em constante mutação. Eu vejo hoje as grandes empresas com dificuldades. Então, o mercado ele não está de fato consolidado, né? Elas hoje têm dificuldades que uma empresa regional não tem na agilidade das tomadas de decisões, né, na possibilidade de fazer alterações rápidas, e eu vejo que uma empresa regional ela tem essa vantagem de poder tomar uma decisão de uma forma muito mais ágil do que uma empresa consolidada, né, uma empresa de mercado, financeira, muito grande, às vezes muito engessada por processos. Então, eu vejo que tem, sim, ainda algumas grandes oportunidades, e aí até complementando, a gente vendo essa possibilidade, também abrimos uma outra instituição aqui na cidade de Manaus, inclusive com essas janelas de oportunidade que surgiu, uma empresa menor, uma faculdade menor, são 2.000 alunos, e que nela a gente tem também uma possibilidade de trabalhar currículos um pouco mais flexíveis, e aí a gente montou meio que uma escola pequena de negócios, mas que também tem hoje o curso de medicina, que é a Faculdade de Santa Teresa. Então, há possibilidade de se trabalhar, mesmo na mesma cidade, com temáticas e modelos distintos, sem que uma atrapalhe o crescimento da outra. Então, Bruno, eu trouxe aí um vídeo rápido, de 60 segundos, né, da instituição, que ainda é administrada pelos nossos mantenedores, a professora Maria do Carmo e o nosso diretor-presidente Wellington. E aí é um vídeo rápido de 60 segundos, só para passar para compartilhar um pouco com vocês. Esse é um projeto do nosso hospital universitário. Nós adquirimos o prédio da antiga Santa Casa de Misericórdia, onde funcionará, se Deus quiser, daqui a alguns anos, o nosso hospital universitário. E aí, esse vídeo é um pouco antigo, nós tínhamos 21 anos, eu vou até atualizar. Os outros slides, Bruno, era apenas para falar sobre alguns números da região norte, a percepção que a gente tem dos nossos alunos, o cuidado que a gente tem em tentar entender as peculiaridades de cada curso, toda essa questão da metodologia ativa, que é muito bem trabalhada aqui, da sala de aula invertida. A gente tem uma área muito forte nos cursos de tecnologia. Manaus ela tem um potencial gigantesco, né, de profissionais na área de tecnologia. A gente tem investido muito e nesses cursos, principalmente, há uma sala de aula com uma participação muito ativa do corpo docente. E também no curso de medicina. A gente iniciou o nosso curso de medicina focado em problema e estudo de caso. Então, o aluno já entra no curso de medicina vivenciando a prática no dia a dia. Então, é só para ilustrar algumas das nossas ações aqui, Bruno.
Perfeito, Wellington, obrigado pela sua participação, compartilhar conosco aqui o caso da FAMetro, né? E a grandiosidade de todo esse projeto, né, Augusto, das características da regionalidade, de valorizar o local, né, desde os colaboradores em abrir uma nova instituição e ter essa característica. O Augusto também colocou bastante durante a fala a questão do local, de como criar inovações e como ser mais flexível dentro desses papéis, né. Com certeza a região norte do país é uma região muito única, né, com características não só econômicas e culturais distintas, como a gente vê em outras regiões do país, né, todas essas, o peso dos valores, da cultura de cada uma, mas essa questão da logística de fato, né, como o Wellington colocou e trouxe, né, você pegar um estado como o Amazonas que não está ligado por via terrestre ao restante do país, né, e tudo que isso traz, né, de dificuldades e desafios, né, dentro do processo, e ao mesmo tempo que ambas instituições captam tão bem o que é o local, né, o exemplo que o Wellington colocou, ver uma instituição de fora e, olha, vamos mostrar como é que é lá fora, né, e ter a sacada de mostrar o local é um contraponto totalmente oportuno, né? Parabéns aí pela ideia, eu sou do marketing também, né? Então a gente e tenho toda uma paixão pelas marcas locais, né? Como eu coloquei antes, o nosso trabalho sempre está em realmente compartilhar boas práticas e entender como que as marcas locais podem se fortalecer, né? E aí a minha primeira pergunta, e que, dadas as características e o que ambos colocaram, faço para os dois, né, fique à vontade aí na ordem, dentro de uma região, né, tão diversa, como o que vocês todos colocaram, os dois colocaram aqui na fala, né, e todos os desafios que a educação nos traz, né, toda essa regulação, né, tudo que a gente precisa cumprir, desde dos ritos e dos protocolos legais, né, os desafios da região, e que vocês colocam muito bem como que fazem isso dentro do dia a dia, e numa região geograficamente distante de outros grandes centros, né, e a valorização da mão de obra local, isso se faz ainda mais necessária, né, e também o que o local tem de conhecimento sobre essa região, né, e como ele vai fomentar para que tenham uma competitividade maior, um desenvolvimento maior, que outros grupos não têm de conhecimento dentro da região, né? Eu não vou citar nomes aqui, eu sou do Mato Grosso do Sul, é um estado que também tem uma densidade demográfica baixa, né? O centro-oeste e a região norte são os que têm uma menor densidade, né, por quilômetro de habitantes, e o Wellington colocando veio muito uma marca que adquiriu uma local e trouxe toda uma característica sem representar o local, e essa instituição até hoje só perdeu em número de alunos, né? Mas a pergunta que eu coloco para os dois é como preparar esses alunos, né, como captar alunos e preparar profissionais, considerando as questões legais que a gente precisa seguir, considerando as características regionais e, ao mesmo tempo, que este futuro profissional tem essa visão de mercado nacional e internacional, dado toda a globalização, as tecnologias, como o Augusto trouxe bastante aqui durante a fala dele, né, e os desafios de trazer até outras frentes, né. A parte da regulação, eu pergunto porque fui coordenador de curso, trabalhei com essa parte acadêmica também bastante tempo, né, em diretoria acadêmica, etc., e muitas vezes a regulação ela é tão dura que não permite tanta flexibilidade para que a gente dê a característica, dê a tônica local de fato, né? E uma coisa é um curso de medicina veterinária em Porto Velho, a outra coisa é aqui dentro da cidade de São Paulo, né? E qualquer outros exemplos que a gente possa fazer. E fique à vontade aí. A mesma ordem, Augusto e Wellington? Pode ser. Eu acho que o desafio está nessa proximidade com o aluno que uma instituição local tem. Você consegue, no processo de captação e no convívio, e se aproximando desse aluno e com base nessa escuta ativa, né, você consegue ir modelando de acordo com as necessidades. Então, acho que essa proximidade, né, que o
o Hélio bem disse, que a gente tem de tomar decisão mais rápido, de conseguir ajustar um currículo para o que a necessidade local tem, é algo que as regionais sempre vão ter de diferencial competitivo. E no desenvolvimento de profissionais, né, dentro do grupo, a gente chegou a investir em programas de formação, buscamos mestrado, porque muitas vezes você tem aquele professor que já está enraizado com a nossa metodologia e vale a pena você investir no desenvolvimento dele, né, e buscar com que esse profissional adote novas metodologias, né, adote novas práticas de ensino. Então, eu acredito muito nessa transformação, que não é só da instituição, mas sim dos profissionais, né? Eu acho que quase toda a instituição que sobreviveu, ela precisou organizar seus processos. Então, há 20 anos atrás, você precisava ter uma secretaria, um papel, um carimbo, um nada consta para ir na biblioteca, e, ao mesmo tempo, hoje, a instituição que não tem um processo digital claro, um chamado que o aluno consiga fazer uma matrícula, né, pelo WhatsApp, você realmente sofre. Então, você precisa estar bem próximo do público para você ir adaptando os serviços ali de acordo com essas necessidades. Isso, eu acho que o Augusto falou essa questão da proximidade, né, atenção às peculiaridades regionais. Eu cito aqui como exemplo, no curso de medicina, nós tivemos aqui alguns alunos aprovados em residência focada em medicina da família, medicina da comunidade. É uma residência que vai trabalhar o médico para atuar naqueles locais ali de difícil acesso, né, da comunidade, que muitas vezes não tem acesso nem aos hospitais públicos. Então, a gente teve esse êxito, né, com alguns alunos aprovados nessa residência, e foi um trabalho que foi realizado ao longo do curso, né, esse atendimento à comunidade, que é algo que a nossa cidade tem como um grande desafio, né, como atender comunidades, muitas vezes, sem acesso. E isso também acontece nos cursos em outras áreas. Em todas as áreas você tem as peculiaridades regionais. Eu acho que formar o aluno para que ele possa ter a capacidade de ingressar no mercado de trabalho o mais rápido possível, de acordo com as necessidades locais, as necessidades regionais, mas sem deixar de lado a preparação como um todo, né? A preparação acadêmica geral. Né? E eu falei da questão da tecnologia. Nós temos aqui como principal atividade econômica do Estado ainda o polo industrial. Né? Nós temos aqui um polo industrial ainda forte e há uma carência muito grande de profissionais na área de tecnologia. Então, a gente fica ali em contato tanto com recursos humanos das indústrias ou mesmo sindicatos, para analisar qual é o perfil de colaborador que essas empresas elas precisam. E aí tenta adequar a matriz curricular para que ele possa ter essa competência e ter um emprego assim que ele concluiu o ensino superior. Então, a proximidade com as empresas, né, com o empresariado como um todo, é interessante para que você tenha essa visão de qual é a necessidade dele, né, que é ele que vai contratar, né, são as empresas, as indústrias que vão contratar. Então, a gente também fica atento a essa questão em determinados cursos. Parcerias é sempre importante, né? A gente tem aqui parcerias tanto de qualificação para o corpo docente. Fizemos um Ginter, inclusive foi o que eu concluí, com a PUC Minas, e todos os alunos, tivemos poucos alunos aprovados que não eram docentes da casa. Então, eu pude... nós conseguimos colaborar com a conclusão do doutorado de 13 professores do curso de Direito. Então, isso foi fundamental para melhorarmos e pensarmos em termos a nossa pós-graduação stricto sensu, né, na área do direito. E parcerias internacionais. A gente tem uma parceria muito forte com a Universidade de Lisboa e com a Universidade de Bolonha. Já mandamos alguns alunos para lá e também já recebemos alguns alunos deles.
Inclusive, tivemos ano passado um congresso grande, né, um congresso luso-brasileiro, que normalmente ele é sediado em Santa Catarina e ano passado aconteceu aqui em Manaus. Então, eu acho que parcerias acadêmicas e olhar as necessidades do mercado de trabalho é interessante para você formar um aluno mais preparado. E um ponto que comunga, ouvindo a história das duas instituições, e que acredito aqui que é erroneamente muitas instituições e muitas empresas, de uma forma geral, entendem como profissionalizar a gestão, tirar a família do negócio, e na verdade é muito pelo contrário, e os casos de vocês mostram isso, né? De empresas familiares, que os números e a história de cada um de vocês mostram, uma empresa familiar, no caso do grupo do Augusto, há mais de 45 anos, que já mostra, né, a longevidade, a adaptabilidade que teve ao longo dessas décadas, e o caso da Fametro, aí com 53 mil alunos, e ambas geridas pela família, né, e dentro desse espírito. Eu queria que vocês abordassem um pouco, né, ambos também colocaram, o Augusto começou falando dali da parte de formação, de capacitação das pessoas, o Wellington traz até programas ali, do caso do Dia Internet de vocês, onde tem o investimento da formação das pessoas que estão, a profissionalização dessa gestão via a formação das lideranças que já estão aí dentro, né? E eu gostaria de saber também um pouco como que a tônica dos fundadores, a idealização pelo negócio, quando foi fundado, como isso prevalece até hoje, né? Como que isso envolve dentro dos processos e o diferencial que isso traz das marcas de vocês perante marcas que não são da região. Bom, a gente começou a profissionalização já há alguns anos, já tem um ano mais ou menos que eu brinco que nem orçamento eu tenho, que os diretores da liderança têm orçamento próprio e metas bem claras de entrega. Foi um processo naturalmente custoso, né, você profissionalizar a gestão, mas hoje a família está no conselho de administração. A fusão que a gente fez recente foi algo que trouxe bastante maturidade de governança, né, de trazer mais, assim, trabalhar com outros sócios, você conseguir trazer esse profissionalismo ajudou bastante na formação. E quando eu falo de investir nas pessoas, eu acho que, né, exemplifiquei a questão dos professores, mas também tem muita a crença no local, né, no gestor médio ou no supervisor que está ali muito próximo do nível 1, né, vamos dizer assim, você acreditar nesses profissionais e investir nele. No nosso caso, a gente tem dentro da própria casa os próprios MBAs da fundação, a gente investe muito nos nossos colaboradores. Isso traz um diferencial, porque muitas vezes você importa um profissional de fora, ele não tem aquela expertise do mercado local, ele não tem uma boa conexão. Então, não só investir em professores, né, na parte acadêmica, teórica, mas, de fato, desenvolver o profissional como um todo. Profissionais que, às vezes, começaram ali na nossa faculdade, estudando, começaram a estagiar, depois ele efetiva o contrato de trabalho, assume um cargo de liderança e hoje, às vezes, está em cargo de direção. Então, acho que a parte administrativa também traz bastante resultado, que percebo que, às vezes, os grandes grupos, eles giram muito os colaboradores e eles perdem um pouco isso. Acho que tem, de fato, alguns ganhos nessa dinâmica, mas tem algumas coisas que se perdem no meio desse processo. Acho que a pergunta ficou mais que essa questão da profissionalização, da família, é algo que não só na educação, mas em vários outros negócios, é um grande desafio, né, de buscar isso. E aí os fundadores fica sempre no DNA, a busca pela qualidade, no nosso caso, e a busca pela inovação. Então, é interessante a gente ver, né, que mesmo que a família, o fundador, não esteja na operação no dia a dia mais, mas você percebe esse traço DNA de lideranças que começaram há menos de um ano, que nem tiveram contato com o fundador, mas que tem já dentro da sinergia do grupo esse propósito. Obrigado. Bom, no nosso caso aqui, Bruno, nós somos ainda uma empresa relativamente jovem, né? São 23 anos. A primeira geração está
full-time dedicada ao negócio. A professora Maria do Carmo, minha mãe, ela é formada em Direito, advogada, então ela iniciou um trabalho muito forte aqui, tanto como docente do curso de Direito, mas com parcerias. Temos amigos aí, Brasil afora, da área do Direito, e hoje ela é reitora do grupo, ela se afastou das salas de aula, das salas, mas ela continua presente no dia a dia acadêmico, principalmente, né? E o nosso diretor-presidente, né, o meu pai, ele é engenheiro e tem toda a expertise aí de gestão e administração. Ele teve outros negócios, mas hoje ele se dedica integralmente à faculdade. E nós, da segunda geração, nós hoje somos diretores. Eu estou na operação, né, na diretoria administrativa, coordeno toda a parte de gestão, e isso inclui também a área de tecnologia. Eu tenho meu irmão que coordena toda essa gestão financeira e contábil. Mas a gente está muito próximo de pessoas, temos aqui pessoas excelentes que nos ajudam muito, e constante atualização, né, para manter o propósito do negócio sempre em evidência, né? A intenção sempre foi a de promover ensino de qualidade a um custo acessível e devolver para o Estado um ensino superior diferenciado, né? E essa tem sido a grande temática do negócio. Então, assim, eu acho que para a gestão é importante estar sempre próxima de grandes experiências. A gente já teve aqui participação da Fundação Dom Cabral, que faz cursos para dentro da instituição, né? Tem um programa muito bom, que é o PAEX. Outras consultorias educacionais estiveram e estão conosco, colaborando aí para manter o propósito em evidência, mas também não deixar de mão a eficiência de gestão, porque para se manter nesse negócio, você tem que ter em mente que é preciso se tornar uma empresa eficiente sempre, né? Porque os custos aumentam e você vê que as mensalidades, por exemplo, não acompanham o aumento dos custos. Então, você tem que ter dinâmicas cada vez mais modernas e eficientes para se manter no negócio. Então, esse é um ponto, assim, de ter sempre em mente que é importante se qualificar e ter isso dentro do grupo como algo constante e permanente. Perfeito. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né, discutindo e ouvindo a experiência de vocês dois, né? Mas fazendo uma última provocação, em que já emendem também as considerações finais ali de cada um, né, para a gente respeitar um pouco o horário aqui do que a gente combinou com vocês e até do pessoal que nos assiste. O que vocês... A gente falou muito da construção, né, dessas histórias, de como vocês chegaram até aqui, de como adapta a realidade local. Como vocês enxergam as tendências para a região de vocês? Né? Como vocês enxergam essas instituições em 5, 10 anos? Como que a gente poderia... Eu sei que futurologia sempre é algo muito distinto, mas é muito o que vocês já estão... Como vocês estão se preparando, né, para este futuro próximo aqui da região de cada um? Como o Elton já está com a palavra, até para a gente não ficar, né, Augusto, você sendo o primeiro o tempo todo. Vamos lá. Bom, eu acho que é importante o foco na pessoa, né? Nós somos um prestador de serviço e o nosso principal ativo são as pessoas. E entender a realidade dinâmica do comportamento humano é fundamental para você prospectar um futuro, né? Prospectar um crescimento no futuro. É você entender essa dinâmica comportamental do indivíduo, né? Entender as peculiaridades e as necessidades que são cada vez mais aceleradas e dinâmicas, né? A transformação ela acontece a todo momento. Mas um outro ponto importante, que é algo que a gente já começou a trabalhar, é um foco justamente na integração da teoria com a prática, né? Então, eu citei um exemplo do curso de odontologia e outros da área da saúde, mas isso também se transfere para os demais cursos, né? Tanto humanas, os cursos de exatas. Eu acho que o foco na prática é algo que ainda é um grande diferencial.
né? E ter isso na instituição, com certeza, vai agregar valor. Então, eu acho que, mais do que nunca, as instituições de ensino elas têm um papel essencial na transformação da sua cidade, do seu estado, né, da comunidade. Então, ela precisa estar envolvida com a comunidade, né, com as pessoas, envolvida com a região. Então, você não pode mais ficar encastelado longe dessa realidade cada vez mais necessária. Então, a gente aqui não tem barreiras para estar em contato direto com docente, com discente, não tem nenhum tipo de formalidade. Então, estar em contato direto com o aluno, participando ativamente do dia a dia, inclusive, e à disposição, né, para que o aluno tenha a sua demanda atendida da maneira mais rápida possível, porque às vezes você esperar um ano para resolver um problema de matriz curricular ou de uma mudança ali naquele curso pode acarretar na não performance mais daquele curso. Então, estar em contato direto com o público é fundamental hoje para que a instituição possa continuar crescendo, né? É realmente eliminar qualquer tipo de barreira e o aluno tem que ter essa percepção e essa proximidade com a direção. Então, eu acho que para os próximos anos é um ponto fundamental, é você estar presente nas práticas, unindo a teoria com a prática e a proximidade com o seu público, entender e conhecer o seu público. Augusto? Eu acredito demais, assim, acho que as pessoas, isso está até no nosso manifesto, as pessoas são o centro de tudo, mas a tecnologia é a base. Eu acho que a tecnologia vai ter um papel gigante na transformação dos currículos, das instituições, das empresas. Então, cada vez mais a gente vai ver a tecnologia entrando dentro do curso da saúde, dentro do curso de engenharia. Então, acredito que as grandes mudanças vão passar um pouco por isso. E acredito que a mobilidade ela deve aumentar muito, né? A busca de um aluno não ficar preso numa única instituição, mas ele ter uma mobilidade, às vezes, nacional, formar um semestre ou uma disciplina em outra instituição, e por que não ultrapassar a fronteira, mas quando a gente analisa outros países, a gente tem um diferencial gigante do custo do nosso ensino superior, e por que não possibilitar essas conexões internacionais e essa mobilidade, tanto de ida quanto de vinda, porque nós e aí eu até coloco um destaque muito mais aí na localidade do Wellington, que é Manaus, a região amazônica, ela tem aí uma marca muito forte e que atrai, de fato, as pessoas para entender o que é esse universo e o que é esse ecossistema local, né? Você tem aí uma possibilidade, de fato, de não só enviar talentos, mas de trazer talentos, e eu acredito que nessa troca é algo que pode trazer muitas mudanças no ensino superior, né? Então, acredito nessas duas coisas, a tecnologia e a questão da globalização aí dentro do ensino. E já nas minhas considerações aí, agradecer a participação, mandar um abraço para todo mundo de Manaus, ali para o Hélito, para o Leandro, o irmão dele, faz tempo que eu também não vejo, e o resto do time aí, para o Carlos Ritt, a gente conhece todo mundo aqui, mas a gente está ali a alguns quilômetros de distância, então um abraço aí para todo mundo, e quando eu for de novo aí, vamos marcar um café. Com certeza. Acompanho essa história muito bonita de uma família, desde quando era pequenininho, que era 4.000 alunos, eu acompanho essa história de sucesso, acompanho de longe, mas, de fato, é um orgulho aí para a região amazônica ter uma instituição que consegue ter essa grandiosidade amazônica e consegue também ter destaques de qualidade. Então, no mais, parabenizar aí o Bruno aí por promover essa troca, esse network e esses momentos aí de aprendizado. Muito obrigado, pessoal. Só tenho a agradecer, né, a disponibilidade e a atenção de vocês, né, abrirem as portas virtuais para a gente conhecer um pouco melhor, mais a fundo, a história de cada uma dessas instituições. Tenho certeza que a região norte começa muito bem representada nessa série, né? E a história de vocês, com certeza, motivam muitas outras instituições dentro da região norte. Meu muito obrigado mais uma vez, em nome da Cratilo, e toda a contribuição que vocês abrilhantaram aqui esse episódio conosco.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, Augusto. Até mais. Mais. Tchau, tchau.